Jornal da Rede Alesp conversa agora com o advogado Roberto Kepler, que fala sobre as mudanças aprovadas aí na Lei de Falências. Bom dia, doutor Roberto. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a vocês, bom dia a seus ouvintes e telespectadores. Obrigado pelo convite. Obrigado, senhor. A gente começa, então, essa nossa entrevista perguntando qual a sua análise, então, da proposta do projeto que contribui aí para a recuperação de empresas nesse momento da pandemia. Olha, nesse momento, a minha visão do projeto é otimista. Nós temos o projeto aprovado na Câmara dos Deputados, a iniciativa do relator, deputado Hugo Leal. Esse projeto foi encaminhado ao Senado Federal. Há uma manifestação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no sentido de que este projeto vai tramitar no regime de urgência e que se espera uma votação desse projeto aí nos próximos dias. Ele traz novidades importantes, porque nós não podemos esquecer, a nossa legislação era de 2005, portanto, de muitos anos atrás, e neste período de 15, 16 anos aconteceram diversas coisas que precisavam ser alcançadas por uma legislação mais moderna. A nossa expectativa é que, se aprovado esse projeto, possivelmente nós teremos um ambiente mais saudável para que as empresas recuperáveis efetivamente se recuperem. Essa é a nossa expectativa. Doutor, quais são os pontos positivos e negativos do projeto? Ok, então, assim, sempre lembrando que ele deve passar ainda por uma depuração no Senado, especialmente naqueles pontos que nós aí, comunidade jurídica e os próprios congressistas e os interessados, em geral, estão enviando ali sugestões de modificações. Os pontos positivos, o primeiro ponto, acho que o mais importante para todos nós, até como sociedade brasileira, é que esse projeto, ele confirma uma intenção que vem sendo manifesta do Poder Executivo e do Poder Judiciário e do Legislativo também ao longo dos últimos anos, de viabilizar, possibilitar processos de mediação, negociação, conciliação preliminares aos processos de insolvência. Então, esse acho que é um grande passo, porque nós precisamos, evidentemente, evitar que o Poder Judiciário receba tantos processos e tantas discussões que não tenha forças e tempo e braços para poder atender a todos esses processos de revisão, reestruturação ou recuperação judicial. Então, ele estimula a negociação e a mediação num ambiente bastante seguro. Acho que esse é o primeiro ponto extremamente relevante. O segundo ponto, ele trata de questões que geravam e geram insegurança jurídica e que, por essa razão, faziam com que as taxas de juros praticados para empresas em recuperação, seja pelos fundos de FDIC, seja pelos próprios bancos naquilo que puderam investir, fossem maiores. Então, acho que essas duas grandes modificações, especialmente o estímulo à negociação preliminar prévia, e sempre um ambiente de negociação, mesmo depois de um processo de insolvência, de recuperação, é fundamental para que a gente possa ter o financiamento, o interesse na compra de ativos, a eventual venda de companhias, e que essas companhias que podem ser saudáveis se recuperem e mantenham empregos e postos de trabalho e paguem impostos. Eu acho, fundamentalmente, esses são os pontos positivos. O ponto negativo, um pouco, não diria negativo, mas complexo e que gera preocupação para todos nós, é que, neste momento, no processo de insolvência, a Fazenda, a pública, vai fazer parte integrante desse processo. E é preciso que a gente entenda as regras com clareza, porque nós todos sabemos que todos os empresários, a grande maior parte dos empresários que está passando ou vinha passando e agora passa por mais dificuldades, eles chegam nesse momento com uma dívida tributária relevante. Então, é importante que essa participação da Fazenda Pública exista, porque é preciso que se trate aí o crédito da Fazenda Pública, mas é preciso que as regras relativas a isso fiquem mais claras, o que a gente espera aconteça no curso do projeto no Senado Federal.
E, doutor, a gente está falando justamente dessas possibilidades de financiamento nessa fase de recuperação judicial, ampliação do parcelamento de dívidas tributárias. E, nesse momento de pandemia, a gente sempre tenta elencar aí o que em cada setor vai impactar na economia. Nessa questão da lei das falências, esse PL, em que ele ajuda ou não essa questão econômica aqui no Brasil? Eu acho a sua pergunta é ótima. Ele traz conforto para que aqueles financiadores que se interessem em emprestar recursos para empresas que estejam em dificuldades tenham segurança e clareza de que, tendo investido nessas empresas, tendo emprestado para essas empresas nesse momento de dificuldade, numa eventual falência, num processo de insolvência subsequente, sejam credores que tenham privilégio no seu recebimento. Isso é fundamental, porque isso destrava a questão, na nossa visão, pode destravar a questão de financiamentos para empresas que estejam em dificuldades. Esse é o primeiro ponto, eu acho que é fundamental. Isso, não há empresa que se sustente ou se mantenha, né, sem crédito e sem caixa. Então, e evidentemente que neste momento, a maior parte das empresas brasileiras que passam por dificuldades estão sem caixa. Então, isso poderia, sim, ser um primeiro aí, estímulo. O segundo estímulo é que como ela estimula a negociação, a mediação, e hoje todos nós, né, brasileiros, aí, acho que cidadãos do mundo, né, somos um pouco devedores e credores, né, devedores de alguém e credores de alguém. Essa aproximação entre credores e devedores no ambiente de negociação antes de uma infinidade de processos, me parece também que pode destravar aí uma série de reestruturações e permitir que essas empresas, então, mantenham postos de emprego, sigam gerando impostos, né, e consigam se reorganizar. E se forem incapazes de fazê-lo, que possam também, no ambiente seguro, buscar investidores, buscar novos donos para essas companhias, enfim, é um ambiente bastante mais saudável. Me parece que, nesse aspecto, a legislação nova será oportuna, urgente e temos que torcer muito para que ela passe e seja aprovada ainda neste ano. Queria falar com o senhor doutor, sobre falências mesmo hoje no mercado, né, nacional. Assim, muitas empresas que não tinham caixa, né, acabaram falindo aí durante a pandemia. Mas, assim, segundo especialistas de mercado, vai haver aí uma segunda onda, né? Empresas que conseguiram sobreviver e, sei lá para dezembro, o ano que vem, janeiro do ano que vem, ou um pouco mais à frente, essas empresas não vão aguentar aí os resultados dessa crise econômica, porque a atividade econômica, de uma maneira geral, reduziu muito em vários setores. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também falasse um pouco sobre se a ajuda do governo para as empresas brasileiras durante a pandemia demorou a chegar, né? Demorou a chegar na ponta para o empresário. Bom, começando da última pergunta, Luciano, para a primeira, eu acho que todos nós sabemos que o governo vem lá disponibilizando linhas de crédito e recursos, mas todos nós sabemos também que para o pequeno e médio empresário ela demorou a chegar. Acredito que neste momento, né, haja aí uma oxigenação do mercado com uma liberação de créditos para empresas de menor porte, mas ainda assim nós sabemos que o gargalo disso é que essas empresas, né, seja porque são muito pequenas, seja porque estão com uma assessoria inadequada, seja porque não têm a documentação adequada, seja porque não têm garantias para dar, elas acabam demorando ou não tendo acesso ao crédito disponibilizado pelos bancos e pelo governo por intermédio desses bancos. Acredito que neste momento há uma melhora nesse cenário, mas eu acho que ela é tardia. E aí eu vou para a sua primeira pergunta. Eu acho sim, nós vamos ter aí uma série de falências e possíveis recuperações judiciais aí nesse nosso próximos meses. No que se refere à falência, a lei nova traz uma novidade que é importante, porque da minha época, eu sou bem mais velho que vocês, né? Então eu nasci no século passado, né? Sou advogado de recuperações e falências aí desde 1995, me formei em 81, e nós sabemos como as falências demoram, sem grande resultado para os seus credores, e aqueles empresários que faliram, não porque são incompetentes, mas porque passaram por esses problemas que nós estamos vivendo hoje, eles demoram anos para poder
reativar seus CPFs, reativar sua capacidade de poder ser empresário novamente. Essa lei, ela traz como uma peça fundamental a necessidade e a imposição de que esses processos de falência sejam rápidos, que a liquidação dos ativos das empresas falidas tenham eficiência e sejam rápidos, e que esses empresários que vierem a quebrar ou estão quebrando, não pela sua incapacidade, mas por esta situação que nós estamos vivendo, e, portanto, que mereçam uma segunda oportunidade, que em até 3 anos da data da decretação da falência, eles possam novamente ser empresários, o que é um alento perto da ineficiência que nós temos hoje no sistema falimentar. Eu acho muito importante também, porque existem muitos empresários que vão realmente passar por esse momento com muita dificuldade, mas merecem uma segunda oportunidade e não deveriam ficar tantos anos esperando o judiciário resolver, equalizar os problemas, os pontos de controvérsia que existem nos processos falimentares. Essa é uma das inovações da lei também. Pois é, né, Roberto? Você tocou num assunto aí que eu acho bastante importante, nós discutimos, existe um peso, uma carga em cima do empresário que fale, né, é taxado de várias coisas, né, de incompetente, de uma série de questões. Mas, assim, é normal, né? É normal no processo da economia você cair, levantar, né? Em outros países, assim, não existe esse peso. Estados Unidos, por exemplo, as empresas que falham, o empresário que falha, ele cai, levanta e, enfim, ele aprende com isso e por isso que, às vezes, um negócio lá para frente vai dar muito certo, porque houve aquele momento de aprendizado que foi o momento da falência, né? Aqui existe esse peso em cima do empresário, não só com a questão da taxação de impostos, mas também em relação a essa questão da performance, né? Como é que você vê essa questão, ainda mais num momento como esse? A primeira coisa, Luciano, até agradeço muito a sua pergunta. A primeira coisa é que eu acho que nós carregamos, né, uma pecha que vem lá desde a época do sistema falimentar anterior, de que o falido é uma pessoa desonesta, que o falido é uma pessoa que não mereceria uma segunda oportunidade, que o falido, né, é uma pessoa que deveria sair completamente do mercado. Essa não é uma verdade. Isso acabou é uma percepção na nossa sociedade, na sociedade brasileira, e que vinha se confirmando, Luciano, porque os processos falimentares aqui no Brasil demoram anos, né? E o empresário ali não podia, obviamente, voltar para uma atividade saudável. É evidente que os tempos estão mudando, existem muitos países no mundo, que entendem que a falência, desde que tenha ocorrido, né, ou por um erro empresarial, um erro de estratégia, ou por questões que que fogem, obviamente, ao poder de decisão do empresário, que ele tenha sido honesto, que ele tenha investido corretamente, que ele tenha sido trabalhador, mas não tenha tido êxito. Para estas pessoas, e são muitas no Brasil, né, que sobreviveram, né, ao nosso sistema tributário, que sobreviveram muitos anos aí, empregaram muitas pessoas, mesmo nós todos sabendo, né, das inúmeras crises e sucessivas crises que nós passamos, que eles tenham rapidamente uma segunda oportunidade, porque o brasileiro, por natureza, é do nosso DNA, um DNA trabalhador, um DNA de empreendedor, e é uma pena que se perdessem pessoas capacitadas que saíssem do mercado para simplesmente desaparecer, como se não estivessem existindo, né? Por uma questão legal ou por uma questão de processos, ou por uma questão da nossa memória, da nossa percepção equivocada. O projeto de lei que está no Congresso Nacional altera, declara com absoluta transparência que esses empresários que porventura falirem, mas que porventura fique claro que não foram desonestos, pelo contrário, né, fizeram o seu melhor esforço, têm o direito, sim, de retomar suas vidas e construir novas empresas, novos negócios e usar essa curva de aprendizado, esse período de aprendizado, que praticamente acho que formou todos os brasileiros num doutorado, né? É um doutorado da sobrevivência, né? Um doutorado da resiliência.
Então, me parece que o projeto aprovado, se vier a ser aprovado, mantendo essas cláusulas, né, esses artigos que possibilitam que o empresário falido retome sua vida rapidamente, ele é fundamental para que a gente não perca tantos talentos e também não deixe tantos brasileiros aí sem atividade profissional ativa e sem poder contribuir para a saúde, para o trabalho, para os empregos e para os tributos no país. Essa é a nossa expectativa. Essa é uma das grandes novidades da lei e na qual, novidade essa que na minha opinião, me faz ver com otimismo a aprovação desse projeto, evidentemente sujeito a algumas correções que deverão acontecer no Senado. Roberto Kepler, temos que tirar esse peso, né, e dar uma segunda, uma terceira chance para o empresário, que é um aprendizado, e essa pessoa, com certeza, num próximo negócio, vai fazer melhor, vai se esforçar para fazer melhor e vai aprender com os erros. Isso é muito importante na vida e também para o setor empresarial brasileiro. Muito obrigado pela sua participação e pelas suas considerações. Eu agradeço muito a oportunidade e fico sempre à disposição de vocês aqui para qualquer debate em torno dessa legislação ou de outra legislação que venha atender o empresariado e a possibilidade das empresas se reerguerem. Tá bom? Um abraço a todos aí, um bom dia, saúde para todos. Bom dia, doutor. Para nós.